Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Agradecemos a Deus também por mais este dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e queremos agradecer ainda àqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para o Carlos e Luciete, são de Santo Estevão, na Bahia. Fagner Oliveira é de Souza, na Paraíba. Gisele Dornelles é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Glaucida de Souza é de Rajada, em Pernambuco. Alessandra Francisca é de Franco da Rocha, São Paulo. Cleonice Dias é de Angico, Tocantins. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, agradecidos pela vida, agradecidos por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e aceitar a Tua vontade em nossa vida, colocar em prática, viver os Teus ensinamentos, Pai. Nós queremos caminhar contigo porque estamos aguardando o nosso Senhor Jesus e muito em breve estaremos contigo nos céus. Abençoa todos aqueles que estão passando por algum problema, alguma necessidade, alguma luta, alguma tribulação, angústia, aflição. Dê vitórias a cada um, Pai, que continuem esperando e confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre nós esperarmos, termos paciência num momento de dor, de aflição, de angústia, de sofrimento, no momento de enfermidade, no momento de uma perda, no momento em que nós estamos no crisol, sendo testados por Deus, sendo preparados por Deus para podermos ter o nosso caráter aperfeiçoado, a nossa fé aumentada em Deus, para que possamos resistir e estar com Ele nos céus. Mas nós só iremos esperar com paciência, mesmo na tribulação, na dor, na aflição, na angústia, se nós tivermos comunhão com Deus todos os dias, quando tudo está bem, quando nós não estamos tendo nenhum problema. Mas o que acontece normalmente é que quando tudo está bem, nós quase não buscamos a presença de Deus em nossa vida. Por quê? Porque tudo está bem, está tranquilo. E é aí que nós precisamos desenvolver a nossa amizade e intimidade com Deus, porque quando sobrevier o problema, nós suportaremos com paciência, porque sabemos que Deus está no controle. E nós já vimos aqui esta semana alguns exemplos de pessoas que estiveram passando por um momento de tribulação, de angústia, de perseguição. Ontem nós falamos aqui de Davi, que é um exemplo prático que nós temos. Ele foi perseguido desde quando foi ungido rei para governar sobre Israel, e ele teve que esperar cerca de 18 anos para poder assumir o trono, e ele esperou com paciência. Ele teve muita luta, muita tribulação, muita perseguição. Saul queria matá-lo de todo jeito, mas ele perseverou. Ele não tirou a vida de Saul, ele teve oportunidade, mas ele disse que jamais ele tocaria no ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul iria ter o seu próprio fim, ou numa batalha, ou de alguma forma ele iria abandonar o trono e Davi iria assumir, e foi o que aconteceu. Numa das batalhas, Saul, ele se via ali encurralado pelo exército inimigo, e para ele não ser morto pelos inimigos, ele se lançou sobre a sua lança e tirou a sua própria vida, juntamente com seu filho, Jonatas. E nós precisamos aprender, irmãos, a esperar. Mas nós temos também exemplos na Bíblia, que vamos citar alguns hoje, de pessoas que não esperaram, que se precipitaram. É o que na maioria das vezes acontece com a maioria de nós, seres humanos. Nós não temos paciência para esperar, queremos resolver logo. Eu já disse e volto a repetir, nós somos imediatistas, queremos logo a solução do problema. E um dos exemplos que nós temos é Elias. Elias era profeta de Deus, e Elias enfrentou Acabe, o rei Acabe, e a
sua terrível esposa, né, maldosa, malvada Jezabel. E Elias havia profetizado que durante 3 anos e meio não iria chover, e assim aconteceu, não choveu. E o Deus de Acabe era israelita, mas ele estava apostatado. O Deus que ele estava servindo e a esposa servia, Jezabel servia, era Baal. Baal era considerado o Deus da chuva. E eles clamavam, eles faziam de tudo para que chovesse e Baal não respondia. E então Elias propôs, depois de 3 anos e meio, Elias propôs eles se encontrarem lá no Monte Carmelo e então clamarem a Deus. Acabe com o seu povo iria clamar a Baal e depois Elias ia clamar ao Deus verdadeiro, ver qual dos dois iria mandar chuva. E vocês conhecem muito bem a história, né? Está em 1 Reis, capítulo 18. Se você não conhece, leia lá, 1 Reis, capítulo 18. E depois que Elias obteve essa grande vitória sobre Acabe e Jezabel, sobre os sacerdotes de Baal, mais de 400 foram mortos à espada naquele dia. Quando Elias orou, né, choveu. E então, quando Jezabel soube o que havia acontecido, Jezabel, ela disse para Acabe que Elias não ia sobreviver ao outro dia, ela iria tirar a vida de Elias. E Elias teve medo, e Elias fugiu. Vejam, Elias enfrentou Acabe com os seus sacerdotes, seus profetas de Baal. Deus esteve com Elias, e agora que Elias deveria esperar no Senhor, buscar no Senhor, se ele venceu o exército de Acabe, os profetas, certamente Deus daria a vitória sobre Jezabel também, mas ele teve medo, ele fugiu. Está aqui em 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler alguns versículos para vocês. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal, e por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. E então se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma. Um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Você pode continuar lendo aqui o capítulo 19, eu li até o verso 9. Vejam, Elias, sozinho, venceu Acabe e os profetas de Baal. Não daria Deus também a vitória a Elias sobre Jezabel? Mas ele teve medo e fugiu. Isso acontece muitas das vezes, irmãos, conosco também. Às vezes nós temos uma grande vitória espiritual em nossa vida e no dia seguinte nós caímos como Elias caiu. Sentimos medo, queremos fugir. Elias chegou a pedir a morte, mas o anjo apareceu ali com um pão assado, com água, disse: levante-se e coma. E ele comeu e deitou, continuou a dormir. E disse o anjo mais uma vez: levante-se e coma, porque o caminho que você vai é longo. E ele andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Sinai, o Monte do Senhor. E exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que se precipitaram, tomou uma decisão precipitada. Ele não buscou em Deus a solução deste problema contra Jezabel. Mas a Bíblia, ela nos traz outros exemplos de pessoas que também tiveram as suas falhas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 16, nos versos de 1 a 3, nós temos ali o exemplo de Abraão, né? Gênesis 16, de 1 a 3. Sarai, mulher de Abrão,
não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite-se com minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Vejam aqui, Abraão, que é o pai da fé, neste episódio aqui ele fracassou, ele se precipitou. Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação, então ele procurou dar um jeitinho. A esposa de Abraão, Sarai, que ainda se chamava Sarai, e Abraão chamava Abrão, eles procuraram dar um jeitinho para que Abraão se tornasse pai de uma grande nação. Mas, irmãos, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus ele quer a nossa obediência. Deus ele quer que nós tenhamos paciência, que nós esperemos, porque ele vai solucionar o nosso problema. E também nós encontramos um outro exemplo que está em Números capítulo 20. Você pode ler aí na sua Bíblia. Aqui fala de quando Moisés desobedeceu a Deus. Moisés, que era o homem mais manso da terra, foi o homem mais manso da terra, Deus disse para ele falar a rocha, mas ele bateu na rocha. A primeira vez, quando Deus disse para Moisés bater, ele bateu, saiu água. Agora, na segunda vez, Deus diz, vai, fale a rocha. E Moisés foi e bateu na rocha. Ele estava com raiva do povo, estava irado. Ele disse, porventura somos nós deuses que faremos sair água desta rocha? Leia aí o capítulo 20 de Números, você vai ver. Mais uma vez aqui, Moisés se precipitou e por causa dessa precipitação, ele não entrou na terra prometida. Ele morreu antes de entrar na terra prometida. Durante 40 anos ele esteve à frente do povo, mas por causa deste pecado, que ele não obedeceu a Deus, ele, ao invés de falar, ele bateu na rocha, e aquela rocha nós sabemos era Jesus. Aonde o povo acampava, aquela rocha estava, fazendo com que o povo não tivesse falta de água. E quando nós lemos também em Juízes, capítulo 14, versos de 1 a 3, nós vemos ali a história de Sansão. Sansão ele foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe para ser o libertador do povo de Israel. Mas quando ele era jovem e vencia todas as batalhas que ele enfrentava, todos os inimigos, ele tinha muita força, ele agora vai e escolhe uma mulher que não era da tribo dele, do povo de Deus. Ele escolheu uma mulher que era bela, atraente, formosa. Aquela me agrada, pai, eu quero aquela. Leia, está em Juízes capítulo 14. Mais uma vez Sansão se precipitou. O que aconteceu? Ele perdeu a sua força porque os cabelos foram cortados, era o segredo, não é? O segredo não estava no cabelo, era Deus que dava força a ele. Mas ele não podia cortar o cabelo. E quando teve o cabelo cortado, ele perdeu a força, furaram os 2 olhos dele, ficou cego e colocaram ele para girar um moinho de pedra, como se fosse um animal. E depois o cabelo voltou a crescer, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia dele e concedesse mais uma vez a oportunidade. Foi quando então o templo aos deuses dos filisteus estava superlotado. Ele foi, pediu um menino para levá-lo até uma pilastra do templo e ele ali se abraçou àquela pilastra e derrubou. Morreram milhares de pessoas, inclusive Sansão morreu ali também. Mas vejam, precipitação, irmãos. Não nos precipitemos, Deus ele tem a solução. Quando nós lemos lá em Mateus no capítulo 20, Mateus 20 a partir do verso 20, nos diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, ela foi a Jesus com seus filhos e pediu para que um se sentasse à direita, outro à esquerda de Jesus. Ela queria um lugar especial para os filhos, ao lado de Jesus, no reino de Jesus, mas precipitação. Ela não sabia que Jesus iria morrer, ela pensava também que Jesus fosse estabelecer um reino, um trono terreno, libertá-los do jugo romano. E ainda nós lemos em Lucas capítulo 9, a partir do verso 52, nós vemos aqui quando João quis colocar fogo na cidade, né, para consumi-los, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles não foram aceitos na cidade onde eles foram, e então eles quiseram que Jesus mandasse descer fogo do céu e consumir aquela vila. Vejam, irmãos, nós não podemos nos precipitar. Deus ele está conosco. Ouçamos a voz de Deus, façamos a vontade de Deus em nossa vida, esperemos com paciência e a vitória ela virá.
Mas se nós procurarmos solucionar com o nosso próprio entendimento, nossa própria força, com certeza o resultado não será benéfico para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esquecemos, amados. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.